noite. Estávamos nos deliciando aí com as entregas de brinquedo que encheram nossos corações nesse fim de semana. Eu não sei quem ganha mais, mas possivelmente é a gente que acaba fazendo parte, entregando os brinquedos, as crianças, as mães, os pais, deixam um raio de luz para a gente. Hoje eu trouxe um assunto bastante importante, pois se trata de uma das forças, ou a segunda maior força nossa para a ação na presente encarnação, que é o pensamento. A outra grande força que faz parte da gente é o coração, é o sentimento. Mas hoje nós vamos dar um foco no pensamento. E resolvi colocar pensamento e vida porque advém uma vida plena quando nós temos um bom pensamento. Um dos maiores incentivadores das qualidades humanas foi o próprio Jesus, que trouxe a seu tempo muitos incentivos, muitas informações interessantes daquilo que a gente pode fazer no mundo para que a gente possa crescer e mais adiante aceder o reino que ele veio trazer. Disse Jesus: vós sois deuses, o que não é coisa pequena. Nós somos deuses, naturalmente ainda não prontos, mas em desenvolvimento. Eu acho que é super importante a gente ter isso em mente, principalmente quando a gente está em crise de baixa estima, né? Que a gente começa a reclamar, começa a se olhar de uma forma ruim, de uma forma pejorativa. É interessante que a gente se lembre dessa frase de Jesus, né? Que nós estamos crescendo e um dia seremos também outros Cristos aí de outros lugares para muitas pessoas. Podeis fazer o que eu faço e mais, se quiserdes. As pessoas ao tempo de Jesus se maravilhavam, né, com as coisas dele, com aquilo que ele fazia, com os milagres, com aquilo que ele falava. E ele trouxe essa deixa aí, que nós também podemos fazer essas coisas, né? Talvez ainda não naquilo, na altura, talvez não no tamanho daquilo que Jesus trouxe, mas de um tamanho menor, adequado às nossas capacidades, a gente dá conta de ir fazendo. E à medida que a gente for evoluindo, a gente também vai fazer as coisas que ele fez, porque também nós vamos chegar lá. A gente não será estanque, nós continuaremos reencarnando, evoluindo ao infinito. Mas hoje, do jeito que nós estamos, nós já podemos fazer diferença na vida de muitas pessoas. Tua fé te curou. Quando Jesus estava diante de muitas pessoas com problemas psíquicos, físicos, e na presença dele, a pessoa melhorava, ele soltava essa: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Não fui eu quem te curei, porque se fosse, ele diria, como ele disse com relação àquela mulher hemorroísta, né? Que passou perto dele, possivelmente tocou nele, e ele disse: olha, quem me tocou? Porque eu vi sair de mim virtude. Realmente aí foi ele o autor da ação. Mas em muitas situações foram as próprias pessoas que se curaram. E mais adiante eu trouxe algumas coisas para a gente ver de forma científica que isso é possível de verificar hoje também, né? Como isso acontece, como isso se dá.
Se tiverdes fé no tamanho do grão de mostarda, direis a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Olha que potencial nós temos, né? A nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda, é menor que um grão de arroz. E quando a gente tiver desse tamanho, a gente vai conseguir grandes prodígios, grandes coisas. Não dá para pensar que Jesus está de balela, que Jesus é um demagogo, como nós temos tantas pessoas nos tempos atuais, falando coisas para conseguir mexer no nosso orgulho e ganhar alguma coisa da gente. Não, Jesus está dizendo a verdade. Não haveria por que ele nos iludir ou criar uma falsa expectativa na gente. Se tiverdes fé no tamanho do grão de mostarda, um dia nós teremos, talvez até maior, fazendo prodígios que ele fez. Eu acho que isso é algo muito bonito dentro da doutrina espírita, porque sempre irá nos incentivar a que a gente siga adiante, mesmo que a gente chegue a algum ponto de engano, de erro, de problema, que a gente se olhe de uma forma pejorativa, de uma forma negativa. É importante que a gente se lembre disso, porque os erros fazem parte da caminhada. Creio que a grande diferença é a gente se apropriar daquilo que a gente está errando, para não errar mais. Mas o erro fará parte de todos os caminhos de todos nós, de alguma forma. Algumas formas de acessar esse poder logo adiante. A prece segundo o Espiritismo. Totalmente livre de fórmulas. Apesar de ter um livro de prece de Kardec, aquilo é só um modelo para a gente ter mais ou menos uma ideia do que Kardec falaria ao se dirigir em tal qual situação, pessoa, mas de forma nenhuma aquilo é um manual de como fazer prece. Seria ilógico a gente pegar aquele livro e ler pensando que a gente vai estar fazendo o máximo de prece. Ou mesmo quando a gente ora o Pai Nosso, né, que foi ensinado por Jesus, a gente imaginar que a gente está fazendo uma prece excelente porque foi ensinada pelo Mestre. Não. A prece hoje em dia é um grande fenômeno dentro dos hospitais. Hoje se reconhece como tratamento complementar a imposição de mãos, que a gente vai ver mais adiante, a prece e outros tantos tipos, porque eles colaboram muito na recuperação das pessoas, na recuperação dos doentes. Isso é um fato comum, aliás, muito comum dentro de todos os hospitais. E quando nós não estamos bem, é possível ver o que faz com a gente uma prece quando a gente ora, né? Onde nos coloca. Dizia Chico Xavier, uma pessoa que me interpelou: a prece feita com amor arrebenta as portas do céu. E eu penso que seja exatamente assim. É muito comum as pessoas, ao saberem que a gente é espírita, soltarem essa: você vai no centro? Aliás, eu me lembro de um amigo que encontrou comigo quando o centro era lá perto do hospital. Encontrou comigo indo para o centro. Ele falou: nossa, você é aqui? Porque eu sempre morei aqui e lá, estava indo lá. Ele falou: sim. Aonde você está indo? Eu estou indo ali no centro espírita. Nossa, cara, você também mexe com essas coisas, né?
E hoje ele pede prece. Como o tempo muda, né? Ore por mim. Quando você estiver lá no centro, você faz uma oração para mim? Tem muitas pessoas que pedem isso, né? Como se aqui no centro fosse um lugar especial e onde as preces feitas aqui de alguma forma atingiriam melhor o objetivo. Não é essa a lógica da prece. A prece que toca os espíritos e que nos modifica é a prece baseada no sentimento. Mesmo que ela não contenha palavras, mesmo que ela não contenha verbo, mesmo que ela seja só sentir, um obrigado, um sentimento de gratidão, um sentimento de amor, um sentimento de querer que a pessoa fique bem. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de nada. O grande veículo da prece é o que sai do nosso coração. Esse é o grande veículo da prece. Então vocês imaginem uma prece saindo do coração de uma mãe em favor do seu filho amado. O que não é capaz essa prece? O que não é capaz a prece de um filho, de uma filha em direção ao pai, em direção à mãe, em direção ao amor? O que não é capaz uma prece feita, saída direto do nosso coração? Por conta das contingências de ter uma forma, aqui no Centro Espírita Caminhos de Luz e de alguma forma em outras casas também da nossa região, e outras casas que eu conheço também fora da nossa região, é mais ou menos uma convenção social, mas não tem nada demais nessa convenção social, é só uma convenção social. Nós começamos a reunião fazendo uma prece, fazemos a palestra, fazemos a prece para encerrar, damos os passes, tomamos a água fluidificada e vamos embora. É só uma questão de convenção. Vocês repararam que hoje eu não fiz prece? Porque não precisa, necessariamente. A prece é um instrumento colocado no início da palestra, no início dos encontros, só para nos sintonizar com o mais alto, ou para nos sintonizar com o mais alto, mas não importa. Às vezes a gente pede para alguém para fazer uma prece, a pessoa fica envergonhada. Ah, mas eu não sei falar essas coisas, eu não tenho essas palavras. Não importa. Não é isso a prece. A prece é o sentimento. E muitas vezes a gente fala muitas coisas que não está sentindo. Então não adianta. Na falta de outras pessoas, a gente que está aqui à frente, às vezes a gente faz a prece e fala umas coisas que estão na gente, mas o que importa mesmo é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente está sentindo. Eu queria lhes convidar, agora eu inverti a ordem, porque eu queria fazer esse preâmbulo. Aliás, as outras coisas que nós temos aqui em nossa casa, o quadro de Kardec, o quadro de Jesus, é só adereço. Eles não têm valor a nível fluídico, não. É só aqui para representar o nosso respeito a essas duas figuras, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas que fazem uma coisa assim, mas não tem nada demais. Se não tivesse, estaria tudo bem também. Porque o que importa é o que se vive aqui, e não os quadros, as imagens. O Espiritismo rompeu com todas essas coisas do passado, com as fórmulas principalmente.
Então vamos fazer uma prece? Eu nada vou falar, ok? Você se solta na cadeira, fica à vontade, e eu vou dar uns 1 minuto e meio mais ou menos, que eu acho que dá mais ou menos, e vou lhes convidar a que você pessoalmente faça uma prece. Se você tiver vontade de pensar em alguém que você ama, mas coloca um sentimento, tenta sintonizar com aquilo que você tem dentro do seu coração, em favor de você mesmo, em favor de alguém. Tudo bem? Posso apagar a luz? Aí a hora que estiver terminando o tempo, eu não toco, tá bom? Podemos retomar? Mais um tempinho. Ok? Agora nós começamos oficialmente, né? Essa é a ideia da prece, a hora que nós fazemos aqui, de nos sintonizar com a vibração, com a emoção. Os espíritos sempre preparam o ambiente para que aqui a gente encontre tudo lindo, maravilhoso, fraterno. Então a gente, quando entra dentro dessa atmosfera, né? Amorosa, fraterna. Então dá para a gente relaxar. Então a prece, o que vale é aquilo que a gente sente. Nós temos uma outra coisa aqui em nossa casa, que é a água fluidificada. Água fluidificada é algo extremamente importante. Extremamente importante. Mas eu vou falando à medida que a gente for. É um material com composição simples, passível de transformação pela nossa ação e principalmente pela ação dos espíritos. Os espíritos, sim, colocam remédio na nossa água, porque a água é um elemento simples e ele é muito fácil de ser modificado pela nossa energia. Eu trouxe aqui também mais adiante para a gente exemplificar.
Então, quando nós estamos aqui na casa, depois dos encontros, ou quando a gente chega, tome água na hora de ir embora, coloque água no copo, traga água, segura com você, depois leva. Quando você estiver fazendo evangelho no lar, coloca um copo de água. A água é um elemento fantástico, fantástico. É muito comum, depois de fluidificada a água, nós temos mudança de sabor na água. As águas fluidificadas por Chico Xavier ficavam com cheiro de rosa durante muito tempo. E ficava com aquele sabor, aquela coisa diferente, como uma água de rosas. Muitas vezes nós vimos a água, outras pessoas relataram, a água fica verde. E não é, você leva para casa, esquece, a água tem as bactérias, os fungos, não, a água que estava límpida fica verde aqui. E a gente não coloca nada na água, né? Num trabalho espiritual de uma casa que a gente participava lá em Amparo, a pessoa levou a água, colocou no armário, e quando ela foi tomar água, estava dura que nem pedra. Aí a pessoa voltou para falar com o irmão espiritual e falou: olha, nós fizemos isso daí porque você não acreditava na água. Isso aí para você ver como funciona. A água é um grande componente para a manutenção da nossa saúde. Grande componente. A água do dia a dia. A água é abençoada. Os espíritos anonimamente colocam muita medicação na água. Dá para saber das vibrações de uma casa pela água que é servida nela. Olha só, né? As pessoas que têm sensibilidade vão perceber. E tem água de alguns lugares que é bem ruim, né? Lembra da água da casa da avó? Aquela talha, que água, não? Meu Deus do céu, que água era aquela. Dá para saber as vibrações da nossa casa pela água que nós temos lá. Porque a água, como nós vamos ver adiante, ela recebe toda a energia dos habitantes de dentro da casa, do pensamento, das palavras, dos atos. Oração e água fluidificada, está aí uma coisa excepcional para você usar no seu dia a dia. Quando você for orar, antes de dormir, ao acordar, faça isso com um copinho d'água. Porque no mínimo, a sua própria energia vai transformar a água num alimento importante, num medicamento importante para você. Na correria do dia a dia, a gente passa por cima de tanta coisa, não é? E é uma coisa muito utilizada pelos espíritos em nosso favor. Esse cara, um japonês, Masaru Emoto, pegava água, congelava gotas dela e depois tirava fotos através de suas técnicas fotográficas. E com o seu trabalho ficou evidenciado de que as energias vibracionais humanas, as nossas vibrações, né? Os nossos pensamentos, as nossas palavras, ideias e músicas afetam a estrutura molecular da água. Olha aqui, ó. Então ele pegava a água de alguns lugares, congelava e fotografava uma molécula. Aqui de uma nascente limpa no Japão. Olha os cristais da água, que coisa mais linda. Uma água pura lá do gelo antártico, sem as coisas do homem. Da fonte em Lourdes, na França, onde teve, segundo constam, né, a aparição de Nossa Senhora. Olha o que a vibração das pessoas faz com a água. As pessoas que vão lá orar, que acreditam
que Nossa Senhora está lá. Aqui é uma gota de água de um rio, de um lago que tem muito esgoto. Olha a mudança, olha a diferença. Outro rio com problema, olha só, lá Deus há. Essa já é de um rio limpo, de um rio cuidado. A água responde ao cuidado, né? Olha a diferença. Um rio sujo, um rio limpo. A mesma água antes de uma oração e depois de uma oração. Olha lá a capacidade humana de transformar uma coisa em outra. Então, onde está a cura para muitas moléstias que nós carregamos? Em nós. Se nós pegamos uma água totalmente normal, fazemos uma oração, olha o que acontece nela. Vocês acham que o contrário também pode acontecer? Nós temos uma água, depois uma oração, e depois os nossos pensamentos tornam ela assim? Claro que sim. O contrário também é verdadeiro. E daí, se a gente não estava bem, tomando uma água contaminada pelo nosso pensamento, o que acontece? A gente fica pior, né? Essa água, ouvindo Beethoven e Bach, essa outra água, após o oferecimento de uma oração, uma dança, olha o heavy metal, como desorganiza. Eu acho que não só pela música, mas também pelo pensamento das pessoas que estavam lá, né? Mas olha como desorganiza, né? Como organiza, como desorganiza. Então, quando a gente quer ficar bem, uma boa música faz uma grande diferença. Como as meninas cantaram aqui para nós e criaram esse clima, né, para a gente, nos preparando agora para aquilo que a gente teria depois do Evangelho, do pensamento. Que maravilha que fica o ambiente, né? Essa água talvez esteja com toda essa transformação. O sentimento de amor e de admiração, olha como fica bonito. Então, se uma mãe que ama o seu filho enche um copo d'água e coloca o amor naquele copo, ele vai transformado, ou para a pessoa que a gente ama. Ao contrário também. Olha, depois do obrigado. Você me fez mal, eu vou te matar. Olha como fica. Madre Teresa. Quando nós odiamos alguém, quando nós nutrimos por alguém sentimentos de ódio, de querer que a pessoa adoeça, nós emitimos esse tipo de energia para a pessoa e chega até ela. Sim. E se ela não estiver bem e acontecer alguma coisa com ela, eu creio que a gente será responsável também, né? Pelas energias ruins que a gente enviou para ela. Então existe o passe ao contrário? Sim. Quando a gente olha, é um sentimento muito forte. Se o pensamento muda a água, imagine nosso corpo, que é composto de 70% de água. Então, através do nosso pensamento, naturalmente, mexendo nas células, nós vamos causar alterações físicas. Sim. Olha como é importante o pensamento na nossa história. E quanto Jesus bateu em cima disso. Quantos espíritos bateram em cima disso.
Eu queria trazer uma outra coisa que a gente estuda em psicologia: reflexo condicionado, reflexo incondicionado. Foi uma descoberta de um pesquisador russo chamado Pavlov. O reflexo incondicionado é algo que é natural nos animais e nos seres humanos. É aquilo que não é treinado. Isso é reflexo incondicionado. Se você mostra carne para o cachorro, ele saliva. Isso é natural. E também para algumas pessoas, se mostra carne, a pessoa saliva também, né? Não é só para o cachorro. Então esse é um tipo de reflexo incondicionado, não depende de nada. Mas nós podemos fazer, transformar, criar um reflexo condicionado no cachorro. Nós já sabemos que é natural, toda vez que a gente mostra a carne para ele, ele saliva, ok? Então nós podemos inserir uma campainha. Toda vez que eu mostro carne para o cão, eu toco a campainha. Ao mesmo tempo, naturalmente o cachorro saliva. Primeiramente por conta da carne, que é um reflexo incondicional. Depois de um tempo de eu fazendo isso sucessivamente, mostro a carne e toco a campainha, mostro a carne e toco, e ele sempre salivando, mostro a carne. Se eu só tocar a campainha, ele vai salivar. Não preciso mais mostrar a carne, porque isso já está condicionado dentro dele. Tranquilo? Isso vai criando uma coisa mais complexa. Se eu aplicar uma injeção de adrenalina no cachorro, ele vai ficar muito mais agitado e a corrente sanguínea dele vai ficar muito mais acelerada. Isso é normal. Se eu aplicar adrenalina no cachorro, ele vai ficar totalmente agitado, porque a adrenalina causa esse efeito nos animais. Se eu começar a mudar a substância, acetilcolina, e tocar uma campainha, ok? O que faz a acetilcolina? Ela diminui a reação, o cachorro relaxa, o cachorro fica sossegado com a acetilcolina. Então, eu aplico a acetilcolina e toco uma campainha, e vou sucessivamente fazendo isso. Aplico acetilcolina e campainha. Só que depois eu mudo, depois o experimento. Eu toco a campainha e aplico adrenalina, que naturalmente aumenta o ritmo. Mas olha o que acontece. O cachorro corta o efeito da adrenalina na corrente sanguínea dele. A adrenalina nada causa, pelo contrário, ao invés de naturalmente aumentar a circulação, a energia do cachorro, por conta do condicionamento, mesmo com a adrenalina, ele vai ter queda. Vamos trazer para o humano isso. Se eu vou tomar um remédio acreditando que ele não vai me fazer bem, ele não vai fazer bem. Se eu tomar um remédio, um medicamento, achando que ele não vai funcionar, ele não vai funcionar. Compliquei muito? O nosso pensamento é um agente
fantástico para as coisas que acontecem no nosso corpo. Qual é o tipo de condicionamento que nós temos? Nada dá certo na minha vida, tudo dá errado para mim, eu não consigo nada, eu batalho e nada eu consigo. Então, quando você está diante de um tratamento, você acha que o tratamento vai dar certo? Porque você já está condicionado a acreditar nisso. Quando você faz uma escolha de um caminho para a sua vida, com esse pensamento, ele não vai dar certo, porque você já está condicionado a escolher o pior caminho. Olha o pensamento como é importante. Ele é capaz de mudar até os efeitos de um medicamento, não só no campo, porque isso a gente vê nos seres humanos a todo momento. Nós temos uma conhecida que ainda hoje chora por conta da perda da filha, e ela não estava conseguindo dormir, e por conta de não conseguir dormir, você adoece psiquicamente muito mais grave, muito mais. Nós precisamos dormir, uma das coisas mais importantes da nossa vida, o sono. E nós resolvemos dar um medicamentinho para ela. Olha, dissemos para ela: olha, esse remédio vai te fazer dormir na hora. Cuidado do que você está fazendo, hein? Toma o remédio e sai correndo deitar. Esse final de semana nós encontramos ela, e ela falou: meu Deus, que remédio! Que remédio é esse? Eu durmo a noite inteira e depois do almoço me dá um sono. Nós que somos da geração mais antiga, que não tinha anestesia no dentista quando a gente começou a ir, meu Deus do céu, a primeira vez que a gente vai, a gente não entende o que está acontecendo, mas depois, na segunda vez em diante, que a gente já entende o que está acontecendo. O motorzinho do dentista faz a gente começar a suar gelado, faz condicionamento. Porque foi tão doído quando a gente foi, que só ouvir o som do motorzinho, a gente já começa a suar, né? Não é? Isso é um reflexo condicionado. Tem muitas pessoas que passaram a dominar essa questão da fala, principalmente no setor da saúde. Tem um profissional que ele aplica vacina. Então, a pessoa tinha 2 injeções para tomar no mesmo dia, e tinha que ser a aplicação separada. Aí a pessoa falou assim: olha, tem 2, tem uma aqui que é tranquila, não dói, agora a bezetacil, ai, dói. Então assim, eu vou aplicar primeiro da outra, que não dói, e você vai preparando o seu psicológico aí. Eu fui lá e aplico. Doeu? Não doeu nada, tranquilo, realmente. E daí aplicou a outra, e daí doeu? Não doeu. A bezetacil era a primeira. Só que a cabeça dele já estava preparada para não doer, e fez toda a diferença. Olha a nossa cabeça, como acaba sendo algo que nos eleva ou algo que nos rebaixa, e a gente só está pegando uma janelinha de dentro da nossa cabeça. Tem muitas pessoas que usam a palavra desconforto. Isso aqui vai te causar um leve desconforto, pode preparar que vai doer, porque só trocou a palavra.
Porque se fala que vai doer, você já começa, né, a entrar em pânico, já começa, e daí vai doer muito mais. Então as pessoas trocaram a palavra por desconforto. Dentro do ramo do pensamento, nós temos ainda o placebo. A palavra placebo deriva do latim, do verbo placere, que significa agradar. Uma boa definição é a seguinte: placebo é qualquer tratamento que não tem ação específica nos sintomas ou doenças do paciente, mas que de qualquer forma pode causar um efeito. Placebo é o tratamento, efeito placebo é quando se obtém o resultado. Vou explicar melhor do que ler. Hoje é obrigatório fazer testes toda vez que vai se lançar um medicamento novo. Então, por exemplo, vamos lançar um medicamento para asma. Então nós pegamos 50 pessoas com esse problema e dividimos em 2 grupos. Um grupo vai tomar o novo medicamento e o outro grupo vai tomar água com açúcar, um remedinho de água com açúcar, que não serve para nada, ok? E depois eles vão acompanhando os resultados, mas a pessoa que está tomando água com açúcar não sabe, acha que está tomando um medicamento novo, e depois eles vão comparar os resultados. Cerca de 30 a 40% dos pacientes obtiveram alívio pelo uso do placebo. Vocês sabem quanto é o índice bom para aprovar o medicamento? 60%. 60% tendo sucesso no grupo correto, já pode aprovar. Então 40% melhora tomando água com açúcar. Lembra lá de Jesus, a tua fé te curou? Pode ser um viés, mas a gente sabe que as propriedades energéticas de Jesus eram um absurdo, não é? Mas quando você acredita numa coisa que ela vai te fazer bem, meio caminho está andado. Então, se você acredita que determinada coisa vai te fazer mal, também meio caminho está andando. O pensamento nos transtornos psíquicos, na depressão, o pensamento pessimista. Nossa Senhora Aparecida. É difícil de você contornar o pensamento pessimista, porque aos olhos daquela pessoa, ela só enxerga que nada vai dar certo. Ela só enxerga os próprios erros. É como se ela tivesse caolha de não enxergar as outras possibilidades da vida. Então, se você está com um olhar pessimista e vai tomar um medicamento para te melhorar, você precisa fazer um grande esforço, principalmente para mudar a sua visão com relação ao tratamento, porque há uma tendência de não dar certo. E sim, tem muitas pessoas que tomam e não faz nada com o medicamento, porque já tem no pensamento pessimista que mais aquele também não vai dar certo. Na ansiedade, o pensamento no futuro. No pânico, o pensamento na morte. Então, quando você está diante desses transtornos, olhe o quanto o transtorno acaba piorando sua situação.
né? Se você tem pânico, você tem uma ligação muito estreita com a morte, com o medo de morrer, seu corpo falhar. Então qualquer coisinha salta aos seus olhos e você tende a aumentar isso. Então imagine tudo ao redor. Nosso campo vibracional ao redor do nosso corpo físico também recebe, as pessoas chamam de aura, também recebe as nossas vibrações. Não tem pessoas no seu convívio que quando você chega perto, dá uma abrição de boca, você fica mal, fica tudo mole, e a pessoa vai melhorando, a pessoa está te drenando a energia, está roubando a sua energia. Porque o campo vibracional dela fica daquele jeito? Porque o pensamento dela também transforma essa energia que está ao nosso redor. Porque ficar perto do Chico Xavier era fantástico, porque a aura dele tinha 10 metros. As pessoas que estavam no raio de 10 metros dele estavam recebendo o pensamento crístico dele, sendo que a nossa aura é mais ou menos, o dele só tinha 10 metros. Eu vi um depoimento de um palestrante que ele contou que estar perto do Chico era tão profundo que ele começava a ver as próprias encarnações que ele teve, de tão profundo que era esse encontro. Popular, eu já falei isso lá na frente. Esse experimento é muito interessante. Esse cara, Bernard Grant, fez um monte de experimentos na década de 60, que foi até reconhecido e ganhou prêmios pela Fundação Ciba. É muito interessante, e isso tem tudo a ver com o paz, que é outro recurso fantástico dentro das casas espíritas. Por que tem o passe? Porque Kardec estudava Mesmer antes de ser espírita, e por conta dele o magnetismo chegou no centro espírita, no espiritismo, porque são muitos fenômenos que acontecem dentro disso. Vamos lá ver um pouquinho. Nas experiências desse Greg fez as experiências dentro da academia. Ele não era espírita, ele era um cientista. Ele pegou plantas para não ter o efeito placebo, que vocês já sabem o que é, para não ter a sugestão. Colocou sementes de cevada, de molho em água salgada. O que isso acontece? A semente de cevada, quando em água salgada, retarda o crescimento da semente, com o objetivo de criar plantas doentes. Pediu a um passista, a um curador, que fizesse imposição das mãos sobre a água salgada, no recipiente que seria usada para a germinação da semente. Está acompanhando, né? Então ele pegou semente de cevada, colocou limão em água salgada e pediu para o curador impor as mãos sobre essas sementes. As sementes foram colocadas em água salgada, tratada pelo passista, um grupo, e outro grupo não tratada pelo passista. Todas foram colocadas em seguida numa estufa, onde o processo de germinação e crescimento foi acompanhado. Verificou que as sementes submetidas à água tratada pelo passista germinavam com maior frequência do que as que não. Depois de germinadas, as sementes foram colocadas em potes e mantidas em condições semelhantes de crescimento. Após várias semanas, de acordo com uma análise estatística, as plantas regadas com água tratada pelo passista eram mais altas e tinham maior conteúdo de clorofila. Tem planta, não tem sugestão aqui. Eu
Por isso que ele fez em planta. E dá para ver em jardins de pessoas que conversam com plantas, né? Como elas ficam. Não pela conversa, pela proposta em si, né? Mas pela energia. Por aquilo que sai. Então, se isso acontece na planta, né? Lembrou-se de dar a água para pacientes psiquiátricos segurarem problemas psíquicos. Essa mesma água foi depois usada para tratar as sementes de cevada. A água energizada pelos pacientes que estavam seriamente deprimidos produziu um efeito inverso ao da água tratada pelo passista. Ela diminuiu a taxa de crescimento das plantinhas novas. Isso se refere a nós, né? Também fez experiência com um rato, um animal. Produziu a doença do bócio em ratos e separou em 2 grupos. Contratou um curador, coronel do exército, Oscar, que pegava os ratos durante 15 minutos de cada vez, durante 40 dias. Embora todos os animais apresentassem um aumento da tireoide, que é a doença do bócio, os ratos pertencentes ao grupo tratado pelo curador apresentavam uma proporção significativamente mais baixa de casos de bócio. Em rato. Outra, pegou 48 ratos e submeteu eles a uma cirurgia e separou em 3 grupos. Um dos grupos foi tratado pelo passista. Nos ratos pertencentes ao grupo tratado pelo curador, o processo de cicatrização das feridas era significativamente mais rápido. O passe é um tratamento excepcional oferecido dentro do centro espírita. Excepcional. E também fora, em ambientes controlados, em ambientes tranquilos, também. Muitas pessoas também recebem como tratamento complementar passe dentro de hospitais. E dentro daqui do passe nós temos o reiki, nós temos o jorei, nós temos o passe, nós temos magnetização, nós temos imposição de mãos, nós temos um monte de nomes para o mesmo fenômeno humano. Então as pessoas que tomam passe recebem sim muita energia. Transfusão de energias da pessoa que aplica, ampliada para os espíritos, que são técnicos. É tão importante você estar com o pensamento voltado na hora que você está recebendo o passe. Senta ali, chega o passista, vai te aplicar o passe. Entre em prece. Prepara seu pensamento, pede para os espíritos trazerem a energia que você precisa. Procura, porque se você não vai acontecer nada, não vai acontecer nada mesmo. Não, isso, ou com o pensamento lá na novela que você está perdendo, que já vai para esquece. Não vai acontecer nada. Então é preciso que você também esteja ali sintonizado para ele ter efeito. Melhor local, o centro espírita, um local controlado. E nem sempre, porque nós criou-se um adjetivo, o Papa passa, a pessoa que quer passe para tudo, né? Quando você está bem, eu não sei se você precisa de passe. Outros determinantes do pensamento dentro do espiritismo. Não existe sorte ou azar. Existe trabalho e merecimento. Tenho sorte, outro tem sorte. Não tem. Não existe. Não existe a questão de roupas. Se eu vier de preto, se eu vier de marrom, se eu vier de... Não faz diferença. Tem muitos centros que não leram essa parte ou não são kardecistas, não seguem Kardec,
que vão todos de branco, mas não faz diferença nenhuma a cor da roupa. De branco, de preto, o que vale é o que sente, sempre. É o que você carrega dentro. É a mesma coisa do refrigerante, né? O que vale é o que está dentro da garrafa, não a beleza da garrafa, né? Então a roupa não tem nada. E muitas pessoas gostariam de aplicar massas em roupas, também não tem efetividade. Fica com um pouco da energia, mas acaba perdendo porque a roupa não segura. Amuletos, né? Colares, pingentes, coisas que a gente carrega com a gente. Mas ao você colocar aquele colar e acreditar que ele vai te proteger, ele vai te proteger. Não pelo amuleto em si, mas rezas. Se eu rezar lá a prece de Kardec para os espíritos sofredores 10 vezes, reze uma ou meia com sentimento que vale muito mais. Não tem nada, não tem fórmula nenhuma, a não ser a sua emoção dentro da prece para conseguir aquilo que você precisa, que nem é sempre aquilo que a gente quer. Banhos, toma banho de sal grosso, põe sal grosso atrás da porta, põe no seu. Qual é a melhor coisa que você pode fazer para te livrar de todo mal? Faça o bem, mesmo que você não receba o bem. É a melhor prática que nós podemos ter. Faça o bem. O resto, dentro do Espiritismo, acaba sendo secundário. Trouxe, só para fazer uma propaganda. Você quer vir aqui, Kátia? Please. 2023 a gente está preparando muito estudo e bastante trabalho. E já queria fazer uma propaganda do que vem por aí. Até para vocês saberem, né? Nós fizemos esse mini curso juntando Espiritismo e Psicologia. Vão ser às quintas, 1h. Começa dia 19 de janeiro. Vai até o dia 23 de fevereiro. Toda quinta-feira. São 6 encontros. Então a gente vai trazer a possibilidade de juntar o conhecimento espírita com o conhecimento da psicologia, fazer uma junção dos dois para você ter mais autoconhecimento, saber das suas coisas, né? Saber daquilo que está dentro de você. Nós vamos ter o Gustavo, que esteve aqui esse ano, o Maurício, eu e o professor Manini também para parte desses encontros aí. Quer falar alguma coisa? E esses encontros, eles são de suma importância, porque ele anda para e passo com a doutrina espírita e a ciência. O que vai realmente comprovar a doutrina espírita é a ciência. E nós estamos vivendo momentos em que a gente precisa atrelar o espiritismo sim ao nosso psiquismo, entendendo coisas básicas que muitas pessoas talvez não entendam. A questão dos sentimentos, a questão que o Ronaldo acaba de colocar aqui, da questão da nossa energia, que somos energia, temos uma sintonia poderosa, né? Podemos colocar em prática através do bem. Se nos tornarmos refratários, o que é isso? Se realmente sentar aqui, o meu pensamento não estiver aqui, nada funciona. Então, realmente é um autoconhecimento. Essa oportunidade do curso é de um autoconhecimento, né? O que eu sinto, o que eu penso, né? Quem sabe descobrir por que eu estou sendo sempre bocejando realmente perto de alguém, por que eu estou arrepiada perto de alguém, por que eu vejo vulto, por que eu não vejo vulto, é significativo.
indicativo, não é significativo, onde começa a minha responsabilidade. Então, esse curso ele vem para esclarecer determinadas coisas, né? Desmistificar. Né? Não é realmente colocar nenhum dogma, como o Ronaldo acabou de dizer. Nós temos ornamentos aqui, mas não são dogmáticos, não são muletas para nós. O Espiritismo ele abordou todo esse gênero. Nós somos livres na questão do pensamento, na questão das escolhas, mas temos responsabilidades. Olha, um dos temas que legal, transtorno de personalidade e reencarnação. Por exemplo, síndrome do pânico, da pessoa acha que está morrendo. Será que isso vem de outra vida? Será que ela foi enterrada viva e agora acha que vai morrer toda hora? Olha que coisa interessante. Temos o curso básico do Espiritismo, que começa no dia 9 de março também do ano que vem. Esse vai ser pela Marilda, o Ivana e o Barbosa, que vão dar também às quintas, depois desse mini curso. Termina o mini curso, passa uma semana e depois a outra começa. Esse curso já vai no ano inteiro, né? E a Júlia também. A Júlia também? Muito legal. Esse curso que esse grupo está formatando no ano de 2023, a partir de março, é uma oportunidade de realmente conhecermos o que vimos buscar nessa casa, dar um sentido, a base doutrinária deles. E eles vão trabalhar em questões de módulos, fazendo com que todos entendam de forma gradativa, pontual, objetiva, do que se trata a doutrina espírita, o que Kardec realmente veio dizer, quais são as colocações dele. Sabe, é algo básico para todos aqui que procuram pela casa, entender o mecanismo da casa, como que funciona essa casa, o que está por detrás dos bastidores. Então, essa é a oportunidade, porque a gente vem aqui às terças, aos sábados, o Evangelho Vespertino, mas tem um desenrolar que acontece, né, durante a semana que algumas pessoas não estão presentes. Grupos mediúnicos são formados, temos reuniões mediúnicas, reunião de desobsessão. Como todo mundo procura após o tratamento fraterno, o atendimento ao sábado, um grupo de médiuns da casa, que é feito naquela salinha. Então, é uma oportunidade de descobrirmos isso de fontes seguras. Então, todos estão convidados a se inscreverem neste curso da doutrina inicial. E os que já possuem um conhecimento até de outra casa, até mesmo no anterior, a inscrição está aberta, né? Para aqueles que já têm um pouco mais, né, de curiosidade, já passou por algum curso, mas talvez eu quero só ouvir para ver se eu me adequo, para ver se realmente eu quero saber do Espiritismo. As inscrições estão abertas. Vou deixar aqui as datas das voltas dos trabalhos, além de tudo, né? Nós ainda vamos continuar com tudo aquilo que a gente começou esse ano. E tá aí, lá fora também estão as datas, caso você tire uma foto, no site do centro também vai estar. Ano que vem nós vamos fazer uma festa no Lar dos Velhos, nós vamos ter a construção da casinha nova. Nós vamos ter bastante trabalho no ano que vem, né? Essa casinha nova que ele se refere é uma extensão do Caminho de Luz no bairro do Marajoara. Então o terreno já está comprado, nós vamos começar a erguer as paredes lá para atendermos aquele público, principalmente voltado à criança, à evangelização, à acolhida e, consequentemente, as pessoas, os pais. Então, vamos precisar de trabalhadores e voluntários com bases na doutrina espírita para estar conosco. Vocês todos estão convidados a trabalhar nessa seara. Faz a prece aí, se você quiser se despedir, nesse grupo, nosso último encontro, né?